Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês, dessa vez com um assunto polêmico. Hoje é sábado, dia 23/3/2013, e nesse vídeo eu vou falar de um assunto, embora seja um assunto polêmico, e eu relutei muito em trazer esse assunto, justamente pelo fato de ser um assunto polêmico e as pessoas não terem o mesmo entendimento desse assunto. Então, mais uma vez, pela bilionésima vez, eu peço àquelas pessoas que são religiosas que não me encham o saco, porque eu não encho o saco de vocês lá na igreja de vocês. Então, deixa eu falar o que eu tenho que falar, porque eu deixo vocês falarem o que vocês querem. Vamos combinar assim? Fica melhor, ok? Outra coisa, essa semana eu tive muitas críticas, o que eu agradeço, todas as críticas, tá, gente? Todas as críticas eu agradeço, eu gosto de ser criticado, porque a crítica me leva a melhorar. Embora algumas críticas tenham sido um tanto quanto exageradas, né? Eu fui chamado de nazista enrustido e numa outra pessoa eu fui chamado de comunista. Quer dizer, decidam, né? Que as duas coisas de uma vez não dá para ser. Mas algumas pessoas têm me criticado por eu ter deixado de falar certas coisas, por eu ter omitido alguma coisa, por não ter entrado no assunto com profundidade suficiente. Gente, essa não é a razão dos meus vídeos. Eu não posso entrar em profundidade suficiente em determinados assuntos. Primeiro, tem gente que não conhece o assunto e que tem que passar por um aprendizado antes. Tem certas coisas que eu não posso falar. Segundo, eu sei que tem muitos experts, muitos super entendidos, especialistas no assunto, ouvindo meus vídeos, o que é ótimo. O que eu peço a esses especialistas é que me ajudem. Não é? Coloquem lá nos comentários, contribuam com coisas nos comentários. Isso é a melhor coisa que vocês podem fazer para mim. Eu aceito críticas, adoro, agradeço críticas, gente. Vamos lá, me ajuda. Vamos dar. A função desses vídeos é promover debates. Eu sou um generalista, eu não sou especialista. Às vezes, não há como eu evitar de pôr a minha posição pessoal. Eu tenho posição pessoal sobre algumas coisas, sobre o livro de Urântia, sobre outras coisas. Agora, todos os assuntos que eu levo para vocês em vídeo, embora sejam colocados de forma bastante resumida, eu tenho experiência. Não tanto uma experiência de um especialista, mas já passei por experiência. E esse assunto que eu vou falar hoje é um assunto que eu tenho sim alguma experiência, sim. E dessa experiência eu tirei algumas conclusões minhas, próprias, o que eu aconselho vocês a fazerem. Não deixe que ninguém fale o que significa alguma coisa para vocês. Tirem as suas próprias conclusões. Eu sempre falo isso em todos os vídeos que eu faço. Todo mundo tira suas conclusões, é claro, ninguém tem uma conclusão só. E se alguém tira uma conclusão igual ao outro, tem alguma coisa errada. Nelson Rodrigues já falava que a unanimidade é burra. Não há certo nem errado. Todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto da questão. Vocês sabem quem é que falou isso. Eu não preciso dizer. Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar hoje de Goécia, também conhecida como Goetia, ou Goétia, ou Goécia, ou Goetia. Cada um fala aí da forma que quiser falar. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra em latim. Como o latim é uma língua morta, nós ainda não sabemos como pronunciar. Eu costumo chamar de Goécia, que para mim é mais confortável falar assim. Agora chamem da forma que vocês quiserem, tá? Isso aí não vai fazer nenhuma diferença em nada. Goécia, ou ars Goécia, refere-se a uma prática que inclui a evocação e invocação de anjos e demônios. Vamos lá, aí já vai começar a confusão, já vai começar a briga.
Vejam o meu vídeo, Introdução à Magia, tá aqui o link. Quando vocês clicarem nesse link, esse vídeo vai parar, vocês vejam aquele vídeo e voltem para cá para vocês pelo menos entenderem o que é um conceito de anjo e um conceito de demônio dentro do conceito da magia. Existe uma disciplina chamada Goetia que estuda isso. Vamos chamar de disciplina que acho que fica mais confortável para as pessoas. Antes de mais nada, vamos definir essas duas palavras. Qual é a diferença de invocação para evocação? Existe uma diferença. Invocação, evocação. O que é a invocação? Segundo um dicionário, dicio.com.br, na internet, que eu tirei, né, e os outros dicionários dizem quase que a mesma coisa, só que com outras palavras, é lógico, é a ação de invocar, de chamar alguém, é um chamamento, é um pedido de socorro, é um rogo, ato de aduzir como prova do que se diz, súplica de um poeta a uma divindade, a uma musa, para pedir inspiração. É uma liturgia, uma consagração, uma dedicação, proteção. Por exemplo, a igreja é colocada sob a invocação da Virgem Maria. Então, qualquer pessoa que está fazendo uma prece, que está fazendo uma mentalização em homenagem a alguém, ou a um espírito, ou uma pessoa, ou uma divindade, está fazendo uma invocação. Então, para ser mais rápido, mais fácil de vocês entenderem, uma prece é uma invocação. Se os religiosos não concordam comigo, ok, vamos lá, vamos discutir, põe lá nos comentários, vamos conversar. Mas essa é a definição de dicionário, e a definição é lógico que eu pessoalmente concordo. Então vamos lá para a definição de evocação. Evocação é um ato de evocar, de recordar, de lembrar, a evocação do passado, ação de fazer aparecer, olhem bem, gente, ação de fazer aparecer através de exorcismos, entidades sobrenaturais, espíritos, almas dos finados. Fonte no mesmo dicionário. Então aquilo, por exemplo, vou dar um exemplo, que o espírita faz numa mesa branca é uma evocação. O que o pastor na igreja, quando tira o demônio das pessoas, faz uma evocação. A Goécia, ela trabalha principalmente com evocação. Tiradas essas dúvidas, vamos então continuar com o nosso raciocínio. De onde surgiu a Goécia? A Goécia baseia-se na tradição judaica. Depois, é claro, ela migrou para a tradição cristã, relembrando lá os meus vídeos de religião. A primeira das 3 religiões monoteístas dominantes no mundo é o judaísmo. A segunda das 3 religiões predominantes no mundo, cristianismo. E a mais nova delas é o islamismo. Cristianismo tem a base no judaísmo. É o mesmo Deus. Alguns preceitos são parecidos. O islamismo tem a base tanto no cristianismo quanto no judaísmo. O islamismo aceita os profetas, aceita Jesus Cristo. Eu tenho uma lista de reprodução que fala de algumas religiões que eu faço análise. Vejam lá, está aqui o link. Pode ir lá ver, é muito interessante quem não viu, ver e conhecer essa minha descrição das 3 principais religiões. O rei de Israel, Salomão, foi agraciado pelos anjos com um sistema, ou seja, com uma disciplina, uma ciência que lhe dava poder sobre os principais demônios da terra e, consequentemente, a todos os espíritos menores governados por eles. Dessa forma, o rei Salomão e, posteriormente, todos aqueles discípulos de rei Salomão, temos muitos discípulos de rei Salomão, temos diversas ordens que são discípulas do rei Salomão. Essas ordens não extraem todo o conhecimento. Alguma ordem pega um pouquinho de cada coisa do conhecimento do rei Salomão. Salomão dizia-se que ele tinha poderes sobrenaturais. Conseguia ser invisível, ele tinha uma grande sabedoria, a sabedoria do rei Salomão é notória, a própria Bíblia diz isso, né? E ele tinha visões do passado, visões do futuro, então eram dons dados
Por quem, gente? Para Salomão. Se foram uns anjos que deu para ele, os anjos deram para ele esse dom por ordem de quem? Do Deus Yahvé. Vocês devem ter visto meu vídeo lá, Introdução à Magia. Mas vamos falar do que as religiões mais conservadoras chamam de demônios. Gente, milênios antes da existência de qualquer tipo de religião, antes mesmo da escrita, quando a civilização era considerada muito primitiva, esses seres humanos passaram a adorar alguns seres, alguns deuses. E esses deuses, gente, são deuses que obedeciam ao pensamento da época. Ou seja, se o ser humano naquela época era um ser primitivo, obviamente os deuses adorados por esses seres humanos também eram primitivos. E com a evolução do ser humano, né, evolução entre aspas, né, com a adquirência de conhecimento do ser humano, esses deuses foram deixados de lado porque eram muito primitivos para que o ser humano os adorasse. Então eles foram mudando os deuses e esses deuses foram deixados de lado. E passaram a ser tão primitivos e a sociedade humana passou a ser mais avançada que não conseguia mais ter diálogo com esses deuses. Esses deuses eram muito violentos, eles eram primitivos, eles tinham pensamentos muito primitivos. Esses deuses voltaram a ser tratados, voltaram a ser revisitados por Salomão. Qual a intenção de Salomão ao revisitar esses deuses? Se utilizar dos seus serviços, porque esses deuses, chamados demônios, eles possuem instintos humanos. São deuses humanos, gente, com todos os nossos defeitos e todas as nossas qualidades. Então, por exemplo, quando Salomão evocava um desses espíritos, ele, para obter alguma coisa desses espíritos, o que ele fazia? Ele negociava. O que o ser humano é hoje? Nós somos negociantes, gente. A gente nunca faz nada de graça. Ninguém nunca faz nada de graça. Você fala, oh, mas meu Deus, então ele é um espírito muito primitivo, porque ele só faz as coisas, negocia, não faz nada de graça. Nós somos assim. Então esses espíritos são o espelho do que nós somos. Nós não somos boa coisa, gente. Para conseguirmos alguma coisa, alguma ajuda desses espíritos, há uma necessidade de se negociar com eles, até às vezes ameaçar, porque eles são poderosos. Eles têm poder. A arte goétia é uma palavra em latim que alguns autores dizem que é a arte de uivar. Se vocês forem lá no dicionário lá de latim, vocês vão ver que tem diversos significados. Mas no nosso caso aqui, no nosso assunto aqui, ele é goécia, a arte de uivar. Por quê? Porque muito antigamente, lá no amanhecer da humanidade, quando o ser humano ouvia o uivo do lobo à noite, os lobos, os coiotes, os cães uivando para a lua, tinha-se em mente que eles estavam evocando algo. Até hoje, se vocês forem em tribos indígenas, principalmente na América do Norte, vocês vão ver que alguns índios, alguns indígenas que sobraram, é lógico, né, dos que não foram dizimados totalmente, eles prestam atenção quando um coiote uiva para a lua e dizem, estão evocando algum espírito. Tá? Então, por isso é a ligação de Goécia com essa disciplina de estudo. Como é que isso foi descoberto? Como é que as pessoas têm ideia disso? Até hoje, Rei Salomão possuía um grimório. O que é um grimório? O grimório é um livro em que todo praticante de magia possui. Não é o livro de feitiços, gente. Não é o livro de feitiços. Lá o livro do Harry Potter, não é. O livro de feitiços é um livro onde o praticante de magia escreve seus feitiços depois de prontos, testados e aprovados. O Grimório, eu diria que ele é mais um rascunho. Ele é um livro de anotações,
onde as pessoas vão chegando às suas conclusões e vão anotando naquele livro. Tá? É um livro de anotações. Um exemplo de grimório. Quem trabalha em empresas multinacionais, por exemplo, quando vai para uma reunião, ele vai com um caderno debaixo do braço para fazer anotações. Isso é um grimório. É um grimório porque ele vai anotar, vai fazer referências a isso depois. Então, o grimório, dentro então da Goécia, é um livro de conhecimentos mágicos com anotações de práticas pessoais, ou seja, um diário mágico. Esse grimório, normalmente você encontra muitos grimórios escritos entre o final da Idade Média e o século XVIII. Hoje nós encontramos ainda grimórios em praticantes de magia, principalmente praticantes de Goécia. A maioria deles possuem grimórios pessoais. Esses livros, escritos lá na Idade Média, são uma fonte de estudo muito interessante. Por quê? Porque eles possuem correspondências astrológicas, eles possuem listas de anjos, listas de demônios, orientações de como fazer feitiços ou misturar remédios, como conjurar entidades sobrenaturais, se confeccionar talismãs, de acordo com o ponto de vista, presta atenção, gente, de acordo com o ponto de vista e com os estudos experimentais do autor. Então, um grimório ainda é um livro experimental. Depois que ele passa a sai da denominação de experimental, sim, aí ele vai para um livro que é um livro de feitiços, é um livro onde os feitiços, onde as práticas de magia estão prontas para ser utilizadas. Bom, o primeiro capítulo de um grimório, que nós chamamos do Grimório de Salomão, não se sabe se o grimório foi dele, mas é um grimório que foi encontrado e a origem ainda é discutida. Eu sei que muita gente vai dizer, não, porque o grimório se originou assim, todo. Respeito, mas não há provas. Respeito a opinião de vocês. Inclusive, ponham nos comentários o que vocês acham. Não tem problema, gente. Então, esse primeiro capítulo desse grimório é conhecido como Lemegeton Clavicula Salomonis, ou o que a gente chama de chave menor de Salomão. Então nós temos a chave maior de Salomão, a chave menor de Salomão. A chave maior de Salomão é onde fazem trabalhos com anjos. A chave menor de Salomão é onde a gente trabalha com esses espíritos menos evoluídos. Eu não gosto da palavra demônio. Não porque não seja uma palavra correta. É uma palavra que ainda assusta nós do Ocidente, que fomos aí criados dentro de um pensamento judaico-cristão. Então eu vou falar espíritos menores. E nesse Lemegeton Clavicula Salomonis são descritos todos os 72, notem bem esse número, gente, 72 é um número cabalístico extremamente interessante, extremamente importante. No meu curso de Cabala, eu vou falar sobre esse número de uma forma interessante. Nós vamos, inclusive, praticar algumas coisas desse número. Não vou falar o que agora. Claro, nós vamos praticar a mão direita, ok? O que eu estou falando do 72 agora é o 72 da mão esquerda. Então, todos os 72 espíritos infernais, eu não gosto de chamar esse termo de espírito infernal, porque espírito infernal, ele é uma denominação muito cristã, muito judaico-cristã, né, do conceito de inferno, ok? Então eu diria 72 espíritos analfabetos. Se vocês têm um termo melhor, escrevam lá nos comentários. Assim como todo o sistema que supostamente havia sido utilizado pelo rei Salomão. Então nós temos um grimório que foi encontrado, que tem aí um primeiro capítulo, conhecido como Lemegeton Clavicula Salomonis, e nele são descritos 72 espíritos infernais. Esses 72 são descritos na Bíblia, gente. Vão lá no Primeiro Testamento. Aliás, se vocês lerem a Bíblia com bastante calma, vocês vão entender até de maçonaria. Está tudo na Bíblia.
Esses 72 espíritos são conhecidos como demons, ou daemons, ou demons. Se vocês viram o meu vídeo, Introdução à Magia, vocês vão ver uma explicação minha sobre o que é um demon, um daemon, um demon. Mesmo sendo em número de 72, eles possuem 74 selos. Gente, cada espírito desse tem um selo. O que é um selo? Esse selo é um desenho, é um arcano utilizado para a sua evocação. Na Umbanda é muito utilizado esse tipo de selo. Quando uma entidade nova aparece se manifestando no médium, no cavalo, em Umbanda chamado de cavalo, ele tem que desenhar o seu ponto. Ele desenha no chão com um giz chamado de pemba. Ele desenha no chão o seu ponto. Esse ponto, gente, ele é um selo de evocação. O umbandista vai dizer, não, porque você está errado, porque isso é coisa do demônio que você está falando. Não, gente. Selo de evocação é um selo de evocação que não tem nada a ver com demônio. Ele é utilizado para vários espíritos. Não precisa ser espíritos do mal, entre aspas. Pode ser espíritos do bem, entre aspas. Ok? Então, por favor, não confundam o que eu falei. O selo de evocação ele é utilizado para qualquer tipo de evocação. Seja ele espírito da mão direita ou da mão esquerda. Claro que são espíritos que não têm muita elevação. Só que nós temos, desses 72 espíritos, 2 deles são necessários 2 selos para fazer a evocação. Então são 74 selos. Aqui está dizendo uma coisa muito importante. A arte goética não pode ser realizada por leigos. Se vocês não conhecem, não usem. É isso que todos os magos que trabalham no sistema goético afirmam. Ele não é um sistema perigoso para aqueles que conhecem os círculos, consagrações, conjurações de proteção do magista. Ou seja, como são espíritos que não têm evolução, quando você vai evocar esse espírito, você não sabe o que ele vai fazer. Ele é um ser humano. O ser humano é uma coisa que você não consegue adivinhar o que o cara vai fazer em seguida. Cada um tem uma forma de agir. Então, para você evocar um espírito desse tipo, você tem que se proteger, criar círculos de proteção, criar simbologia para você se proteger desse espírito. Então, gente, não sabe, não faz. Tá? Não sabe, não faz. Estudem a mão direita primeiro. Por que eu sempre aconselho estudar a mão direita primeiro? Que vocês vão aprender, vão conhecer práticas de proteção. A mão direita ela ensina práticas de proteção. Então, gente, eu peço a vocês muito cuidado e muito respeito com isso. Os demônios, chamados demônios, são 72 espíritos que são apontados lá nos 3 versículos do Pentateuco. O Pentateuco, gente, por que chama-se Pentateuco? Porque são 5 livros. O Pentateuco, ele virou, com algumas modificações, virou o Torá judaico. Muitas pessoas chamam o Torá de Pentateuco. Na realidade, não é. O Torá tem algumas pequenas modificações do Pentateuco. Ok? O Torá é um Pentateuco, mas não é igualzinho o Pentateuco da Bíblia. Então, quais são os livros que constituem o Pentateuco da Bíblia? É o Gênesis, é o Êxodo, é o Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros que constituem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que provavelmente foi retirado da Torá judaica, porque a religião judaica ela é mais antiga que o cristianismo. Ok? Provavelmente. Tá, gente? A gente nunca sabe, né? Então, esses, gente, são os nomes, então, de todos os 72 espíritos, 72 demons. Vocês vão ler nesses nomes. Eu não aconselharia nem vocês falarem o nome em voz alta. Leiam. E vocês vão conhecer muitos desses nomes mencionados na Bíblia e mencionados em filmes, por exemplo, filmes de exorcismo, filmes cujo tema é possessões demoníacas. Vocês vão estar familiarizados com muitos
desses nomes. Aconselho a vocês o seguinte: cada nome desse aí é um arcano. Cada nome desse aí exige um estudo, um conhecimento muito grande. Porque cada um tem uma característica. São uma espécie de generais. Eu diria que são generais de Lúcifer. Cada um deles comandam legiões de seres primitivos. Se vocês leem uma boa literatura a respeito de cada um deles, a literatura diz quantos espíritos possui cada legião desse. Qual é a característica? Porque cada um tem uma característica, né? Tem um poder diferente, tem uma forma de evocação diferente. Então, o que eu aconselho a vocês? Leiam sobre o assunto. Tem muito livro bom em português. Agora, tomem cuidado, gente, com esses famosos magos super especialistas, principalmente na internet, que vão querer tirar o dinheiro de vocês, vão querer se aproveitar da boa-fé de vocês. Então, se associem a entidades sérias de Goécia. Uma que eu indico para vocês é a Ordo Nox Magistralis. O link vai estar na descrição desse vídeo. Ordo Nox Magistralis. É uma ordem interessante. Eles não recebem adeptos. Eles não saem por aí recebendo adepto. Você tem que fazer jus a ser um adepto, não é assim. Eles têm um site na internet, mas não é para chamar adeptos, e sim para tentar explicar quem eles são e tentar, é uma batalha em glória, mas tentar esclarecer o que eles fazem, né? Infelizmente, é uma coisa que eu admiro eles por não desistirem disso, porque eu desistiria. Então existem lá, leiam bastante, existem diversos livros aí, principalmente da editora Madras. Não estou ganhando nada da editora Madras, tá, gente? Mas tem livros bons já. Tem ruins também. Vamos fazer aqui umas considerações para esse vídeo. A primeira consideração eu já falei com vocês antes. Recomenda-se fortemente muito estudo. Não é coisa para principiante e nem para pessoas que têm grau avançado. É muito complicado isso. Muito, muito complicado. São entidades muito, muito primitivas. É como se vocês estivessem conversando, tentando se comunicar com um homem das cavernas hoje. E a entidade primitiva tende a ser violenta, tende a fazer mal às pessoas, não por maldade, mas por defesa. Não sabe o que é. O que um cachorro faz? O cachorro, por defesa, ele vai e rosna para você e morde você. Ele não te conhece. Depois que ele te conhece, ele fica teu amigão. Antes do cachorro te conhecer, ele vai atacar você, porque ele não te conhece. Porque o cachorro, o animal, é um ser primitivo. Essas entidades são seres primitivos, que têm que ter uma certa forma de se trabalhar com elas. Não existem os adestradores de cães. Esse é um exemplo meio esquisito que eu estou fazendo, gente, mas é uma forma para fazer com que vocês entendam mais ou menos isso. Vocês têm que aprender a entender a entidade para você poder adestrá-la. Gente, adestrar um cachorro são pessoas que têm que ter a vontade forte. São pessoas que têm que se impor, que sabem se impor. Pessoas humildes, cordeirinhos, que têm esse tipo de temperamento de cordeirinho, de aceitar tudo que falam, de dizer não serve, não tem perfil para isso. Não tem perfil. Para fazer um negócio desse, você tem que ter a personalidade forte. Então, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira, tá? Eu já vi gente quase que parar no hospício. Aleister Crowley mesmo, né, os grandes especialistas de Aleister Crowley sabem que ele também tomou umas pancadinhas. Ele, para aprender a lidar com essas entidades, como ele não teve ninguém que ensinasse a ele, muita coisa ele fez mesmo por conta própria, ele apanhou muito. Essa história de que ele era viciado em drogas, não se sabe, mas pode ter sido alguma coisa derivada dessa tentativa dele trabalhar com esse lado. Então vamos tomar muito cuidado em lidar com esse assunto. Por isso que eu tenho, às vezes, receio
em passar esses vídeos para vocês. Não é porque eu tenho medo do que vão falar para mim, porque eu estou me expondo aqui, estou botando a minha cara aqui, e tem muita gente que me xinga atrás de um pseudônimo. Então eu estou pouco me lixando para essas pessoas. O meu medo é as pessoas que me respeitam, né, que gostam dos meus vídeos, entenderem errado o que eu estou falando. Perfeito? Esse é o meu receio. Então, por isso que eu falo outra vez, gente, cuidado, não sabe, não faz, não tenta fazer. Vamos estudar, estudem. Eu sempre recomendo, estudem, leiam. Quer ser especialista num assunto só? Ótimo. Tá? Por que eu não sou especialista? Vocês imaginem se eu fosse especialista num assunto só. Eu ia fazer só vídeos daquele assunto. Ia ficar muito chato, não ia, gente? A não ser que pessoas que gostam desse assunto, mas são poucas pessoas. O que eu quero fazer nesse vídeo é mostrar para vocês que existem outras coisas. Fora da caverna, existem coisas que o ser humano pode conhecer, sim. Existe, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que, segundo a Bíblia, Eva foi castigada para morder. E o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: mordam esse fruto que vocês não vão ser castigados. Deus não é esse ditador que fica obrigando as pessoas a concordarem com ele. Deus é outra coisa muito mais superior do que isso. 72 pode ser o resultado de 66 mais meia. Vários estudiosos, vários livros... Pô, mas isso é uma forçação, né? Porque 72 deveria ser o resultado de meia mais meia mais meia. E que não dá 72, dá 18. 18, se você jogar dentro da numerologia pitagórica, é 9. 9 é o número da mudança. Talvez o pior número que o ser humano possa mudar é o número da saída da zona de conforto. Por isso que 666 é tão temido. Porque é o número temido pelo ser humano, é o número da mudança. O ser humano não gosta de mudança. O ser humano gosta de ficar na zona do conforto dele até morrer. O que eu faço para vocês, o que eu quero fazer com vocês nesse vídeo é que vocês saiam da zona de conforto de vocês. Se vocês querem se evoluir como espírito, saiam da zona de conforto. Senão vocês vão ficar nessa vida de vocês o tempo todo. Sejam líderes, assumam a posição de vocês, principalmente os jovens, assumam a posição de vocês no futuro. Jovens, esse país vai precisar muito de vocês. Muito. Muito de gente honesta, de gente boa, de gente esclarecida, de gente que não fique ouvindo qualquer um idiota falar qualquer coisa. E eu me incluo nisso, tá, gente? Eu me incluo nisso. Gente que não fica ouvindo algum idiota falar qualquer coisa e ficar dizendo amém, tá? Pensem por vocês próprios e vocês vão chegar a conclusões maravilhosas. Perfeito, gente? Olha, o tempo já esgotou. Eu poderia falar muito mais coisas sobre Goécia para vocês, tá? Mas tem certas coisas que eu até prefiro não falar. Primeiro, que não é hora para falar, e segundo, para eu falar sobre isso tem que ter toda uma preparação. Por isso que eu digo, aqueles 72 nomes que eu coloquei para vocês, se vocês são susceptíveis, são pessoas que têm o que as pessoas chamam de mediunidade, não é mediunidade, tá, gente? É só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Possui uma sensibilidade maior. Eu não aconselho vocês a falarem esses nomes em voz alta. Mas estudem. Olhem os livros, tem na internet. O problema da internet é que tem muita coisa, mas tem muita bobagem também, né? Então, comprem livros, saibam, o importante, saibam o autor. Saibam o autor. Eu vou colocar na descrição do vídeo uma bibliografia para vocês darem uma olhadinha. São livros que eu li há bastante tempo, que fazem parte da minha biblioteca. Eu só vou pesquisar lá na Livraria Cultura, outro tipo de livraria, na Siciliano, se eles ainda estão à venda. Porque não adianta eu colocar um livro que ninguém pode comprar, não é isso? Tá? E eu vou então ver se eles estão à venda, se estão sendo comercializados. Eu vou pôr para vocês na bibliografia. Gente, leiam. Leiam. Senhores religiosos, não me encham o saco, porque eu não estou enchendo o saco de vocês. Ok? Se vocês querem fazer a religião de vocês, vocês têm todo o direito para isso. Nós estamos no Brasil com uma Constituição que dá liberdade para isso. Eu, normalmente, nos meus vídeos em que eu falo assunto polêmico, eu costumo pôr a Constituição no início, justamente para
dizer para vocês que eu tenho o direito de expor minha opinião. Assim como vocês também têm o direito de expor as suas. Eu posso não concordar com o que vocês falam, mas eu vou lutar para sempre para que vocês tenham o direito de vocês falarem o que vocês falam. Ok? Querem conversar comigo? Querem discutir? Ok, vamos conversar, vamos trocar ideias. Eu sou uma pessoa que está sempre aprendendo, eu sou um eterno aprendiz. Eu quero aprender, a minha função é aprender, e o pouco que eu aprendo eu estou passando para vocês. Eu não estou me arvorando aqui como se fosse um grande sabichão, porque eu não sou. Eu sou um estudante. Eu sempre fui, sempre serei um estudante. Gente, eu agradeço muito vocês terem assistido o meu vídeo. Por favor, quem não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, olhe os meus outros vídeos, porque todos esses vídeos têm aí uma explicação gradativa de tudo isso que eu estou falando. Tá? São vídeos interessantes, são vídeos polêmicos também, principalmente quando se fala de Aleister Crowley. Aleister Crowley é um assunto... Os meus vídeos de Aleister Crowley são os vídeos que dão maiores visualizações. No entanto, Aleister Crowley, ou você tem aquele fanboy, aquele cara que não me fala dele, e tem aqueles que o detestam, que ele tem parte com o demônio. Eu sou um admirador de Aleister Crowley. Sou e assumo que eu sou. Não sou um fanboy, porque ele era um ser humano e eu não ponho ninguém em pedestal. Estudei muito a vida dele, achei muito interessante. Tenho as minhas conclusões do que eu li da vida dele. Ok? Tem alguns autores que falam alguma coisa, eu não concordo. Por que eu vou ficar concordando? Ok? E eu já tenho uma ideia feita na minha cabeça de quem era Aleister Crowley. Essa ideia pode estar certa, pode estar errada. Mas é uma ideia baseada no quê? No meu ponto de vista. Não há certo nem errado. Todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto da questão. Então, por favor, fanboys de Aleister Crowley, eu não estou falando mal dele, mas também não estou enchendo a bola, porque ele também não merece. Ok? Tá? Então não vem me atacar não, gente. Conversa comigo, vamos argumentar. Tem tanta gente que argumenta legal comigo. Olha, tem gente que me xinga, antes eu bloqueava, eu estou deixando. Vai me xingar também, não tem problema não, eu estou me expondo para isso. Só que é o seguinte, se vocês acham que vão conseguir me ofender, não vão, gente. Não vão. Se me chamar de nazista, me chamar de comunista, me chamar de sei lá o que for, qualquer outro nome, eu tenho certeza que eu não sou, por que eu vou ficar me preocupado? Por favor, se vocês quiserem alguma coisa a mais nesse vídeo, prestem atenção, eu não vou poder falar muito mais. Porque é um assunto complicado no ponto de vista das pessoas utilizarem errado a ferramenta. Mas, se vocês quiserem especificamente que eu fale mais alguma coisa derivada desse assunto, eu posso falar. Ok, gente? Então, olha, muito obrigado por ter visto o meu vídeo. Não se esqueça de clicar lá no joinha. Né? Eu nem sei mais onde é que está, porque tá aqui embaixo. O YouTube mudou o layout, eu nem sei onde é que está o joinha. Mas cliquem lá, gente. Me ajudem. Me ajudem a trazer mais pessoas que têm o mesmo gosto de vocês, que têm a mesma vontade de estudar de vocês, para a gente fazer aí um clube, uma coisa qualquer para a gente discutir. E não se esqueçam dos hangouts de terça-feira. Gente, tem sido tão gostoso os hangouts de terça-feira, os bate-papos de terça-feira, que a hora passa tão rápido que eu gostaria até de estender mais, mas não dá porque o YouTube não permite. Mas é um bate-papo de 1 hora assim que, nossa, que passa muito rápido. É muito prazeroso. Tem muita gente boa, gente com muito conhecimento. Eu estou aprendendo muito. Tá? Eu já estou pesquisando algumas coisas do Hangout passado que eu não sabia, que algumas pessoas me perguntaram. É muito interessante. Eu recomendo todas as terças-feiras, às 9 da noite, eu estou ao vivo. Para vocês saberem quando eu estou ao vivo, é só se inscreverem no meu canal. E vocês vão lá receber um avisinho de que eu estou ao vivo e vamos bater papo, vamos conversar. Ok, gente? Então, corram atrás dos seus sonhos, porque a vida é curta. Vida longa e próspera, Ailton Alt.